bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Mais um caso aqui. E olha só, se você ainda não me conhece, eu me chamo Débora Ferreira. Seja bem-vindo, se achegue mais, se inscreva se você gostar de casos criminais reais. E olha só, gente, eu vou pedir pra vocês deixarem o like agora no início do vídeo, tá? Pra vocês não se esquecerem. E lembrando, gente, quando vocês deixam o like, comentam, vocês ajudam ao YouTube recomendar os meus vídeos, porque assim ele entende que vocês estão gostando do conteúdo. Olha só, se vocês quiserem ficar mais pertinho de mim, me sigam nas minhas redes sociais. E olha só, o caso de hoje é no mínimo perturbador e absurdo, gente. É aquele tipo de caso que a gente fica pensando, qual o motivo de tanta barbaridade? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Sophie Leonet nasceu no dia 7 de janeiro de 1996 em Troyes, na França. Todos que conheciam diziam que ela era a delicadeza em pessoa. Ela amava ler, amava música e amava muito, muito mesmo, animais e crianças. Todos que conheciam ela diziam que era impossível não amar Sophie. Ela era filha de Catherine Devalone e Patrick Leonet, que apesar de serem divorciados, sempre mantiveram uma boa relação e garantiram uma boa educação a Sophie. Ela morava com a mãe e com o padrasto e eles disseram que ela era a filha perfeita, era calma e estudiosa. Sophie sempre foi muito tímida e calada, mas era algo que todo mundo já estava acostumado, sabia que aquilo ali era o jeitinho dela. E depois que ela terminou o ensino médio, ela começou a estudar educação infantil e ela percebeu que ali era a área dela, ela queria se aperfeiçoar, queria estudar, porque ali ela se sentia muito confortável. Depois de se formar, ela tentou diversas vezes conseguir emprego na área de educação infantil, mas não conseguia nada na cidade que ela morava. E apesar de morar com a mãe e com o padrasto, a Sophie queria mais do que emprego ou do que dinheiro. Ela queria experiência, ela queria evoluir, queria seguir a carreira que ela tinha escolhido, estudado e que ela amava. Então, em dezembro de 2015, quando eu tinha 20 anos, uma amiga dela falou sobre uma oportunidade de emprego como babá em Londres, na Inglaterra. Sophie achou aquela oportunidade muito interessante, apesar de nunca ter pensado em sair da França ou morar longe da família, ela viu ali uma grande oportunidade, porque primeiro, ela poderia melhorar o inglês dela, segundo, ela poderia trabalhar com crianças, que era algo que ela amava, e ganhar experiência, coisa que quando ela voltasse para a França, iria facilitar muito, a vida dela na hora de procurar um emprego. Então ela se candidatou à vaga. Dessa forma, Sophie seria um au pair em Londres. Então deixa eu explicar rapidinho o que é isso. Resumidamente, au pair é um programa de intercâmbio onde jovens mulheres vão para outros países para trabalhar como babás, que vão para estudar outro idioma e ganhar experiência. Elas escolhem uma família, passam por entrevistas e, se tudo ocorrer bem, aceitam e são aceitas na vaga. As babás são chamadas de au pair e a família de host family. Elas recebem um salário baixo, mas em contrapartida recebem moradia e alimentação e, o mais importante, experiência. Então a Sophie entrou em contato com a host family para saber mais informações e ela cuidaria de duas crianças, dois meninos, um de 9 e outro de 4 anos. O casal também era francês e a Sophie ficou muito feliz com aquilo porque facilitaria muitas coisas. Eles gostaram da Sophie e decidiram que ela ficaria com a vaga. Então, em dezembro de 2015, ela deixou a França e foi para a Inglaterra trabalhar como au pair. A mãe dela disse que não gostou da ideia, mas disse que a filha estava tão animada e tão cheia de planos com aquela oportunidade que não conseguiu dizer não. Ela disse que sempre vai lembrar do sorriso e da felicidade dela no dia do embarque. Em janeiro de 2016, tudo parecia normal. Como todos os jovens da sua idade, a Sophie sempre registrava fotos e vídeos e colocava nas suas redes sociais. A família dela dizia que ela parecia normal e muito empolgada com o trabalho. E agora vamos conhecer a host family. Sabrina Cole nasceu na Argélia, mas cresceu em Paris e quando tinha 18 anos conheceu Hossein Medoun, que todo mundo conhecia como Sam, e como é bem mais fácil de pronunciar, eu vou começar a chamar ele assim, tá? Assim como Sabrina, ele também era francês e 5 anos mais velho que ela. Eles se conheceram em um parque de diversão enquanto Sabrina trabalhava em uma barraca de doces, dentro do parque em Paris. Os dois começaram a conversar e depois de um tempo a namorar. Eles se casaram e, sério, sendo gentil, o casamento deles era no mínimo conturbado. Em 2009, Sabrina decidiu se mudar para Londres e Sam foi com ela.
Lá ela começou a trabalhar como babá, depois como maquiadora e por fim o grande sonho dela começou a trabalhar como estilista e Sam começou a trabalhar em um banco como analista e ali ele se firmou naquela área. E apesar de aparentemente serem casados e morarem juntos, eles mantinham uma relação muito estranha. Sabrina namorava outros caras publicamente, mesmo morando com Sam, e sim, ele sabia. Inclusive, os 2 filhos de Sabrina, que eu tenho certeza que você pensava que era do Sam, não são dele, e sim de 2 homens diferentes, e pasmem, enquanto eles ainda estavam casados. Então, em 2011, ela decide se separar de Sam e foi namorar com um namorado. Porém, o relacionamento dos 2 não deu certo. E guardem esse ex-namorado da Sabrina. Ele será muito importante lá na frente. Enfim, em 2013, quando tudo deu errado com esse ex-namorado, a Sabrina decide voltar para quem? Para o Sam, que aceitou ela de braços abertos. E agora, com 2 crianças, eles decidiram mudar para uma casa maior, mais confortável, em um bairro tranquilo no sudoeste de Londres. Todo mundo do bairro se conhecia, mas os vizinhos disseram que eles não socializavam muito com a vizinhança. Inclusive, disseram que eles eram uns vizinhos um pouco chatos, que não pegavam seus próprios lixos, que não davam bom dia e etc. E que não sabiam dizer se eles eram um casal, porque o Sam sumia várias vezes e ficava um bom tempo fora e do nada voltava a morar na casa. Eles tinham uma vida considerada glamurosa, já que a Sabrina trabalhava como maquiadora no ramo da moda e o Sam trabalhava como analista no banco e ganhava muito bem. Então, em 2016, eles decidiram contratar uma babá, um au pair, e é aí que a Sophie entra. Os primeiros meses parecia tudo normal no emprego. Como eu disse, a Sophie demonstrava estar feliz. Mas os meses foram passando e quando estava completando um ano, ela começou a mandar mensagens para a família dela e a postar textos nas redes sociais dizendo que estava muito infeliz. A mãe da Sophie não entendeu muito bem o que estava acontecendo, porque a filha nunca deixou muito claro, né? Mas enfim, ela pediu para a filha voltar para casa e a Sophie disse que não faria isso porque não tinha dinheiro. Algo que é muito estranho, porque apesar do salário ser baixo, daria para a Sophie juntar e comprar passagem. Mas logo à frente eu irei explicar por que isso não aconteceu. Enfim, a mãe da Sophie disse que iria dar um jeito de arrumar o dinheiro para comprar as passagens para ela voltar para casa e fez isso, mandou o dinheiro para a filha e estava aguardando ela voltar. Mas depois de alguns dias, Sabrina ligou para os pais de Sophie e disse que ela iria ficar mais um tempo por lá, que elas tinham tido alguns desentendimentos, mas que já estavam resolvendo e que iria ficar tudo bem, que a mãe dela não precisava se preocupar. E a mãe da Sophie acabou acreditando na Sabrina porque elas conversavam constantemente e a Sabrina demonstrava um certo carinho pela Sophie. Até dizia que considerava a Sophie como uma filha mais velha dela. Algum tempo depois, a Sophie parou de reclamar e passou a conversar com a família apenas por telefone e com a Sabrina por perto. A Sophie sempre dizia que estava tudo bem e que logo voltaria para casa, mas esse logo nunca acontecia e a mãe dela ficava cada dia mais preocupada. Enquanto tentava passar tranquilidade para a família, do outro lado do telefone a situação era muito diferente. Enquanto estava ali na casa da família, a Sophie fez alguns amigos e conhecidos, e eles disseram que a cada dia que passava ela parecia mais triste. Isso porque a Sophie trabalhava 24 horas por dia, ela não tinha folga, ela não tinha horário off, era 24 horas ali trabalhando. Inclusive, os próprios vizinhos e conhecidos diziam que nem sabiam que ela era babá, pensavam que ela era parente das crianças, porque ninguém, nem a própria mãe, ficaria tanto tempo cuidando das crianças como a Sophie ficava. Ela fez algumas amizades com outras au pair do bairro e elas sempre conversavam. As garotas disseram que depois de um tempo a Sophie parou de entrar em contato com elas, o que era estranho, já que elas conversavam quase diariamente. Uma dessas garotas até chegou a ir até a casa da família para saber como é que a Sophie estava, se ela estava bem. Só que quem atendeu a porta foi o Sam e ele disse para ela que a Sophie tinha saído com a Sabrina e que estava tudo bem. Então ela pensou que a Sophie só estava atolada de trabalho e que logo ela voltaria a se comunicar com as amigas. Outra ocasião que ela demonstrou não estar bem foi quando ela estava em um restaurante de um amigo da família e o dono do lugar percebeu que ela estava muito triste.
triste. Ele perguntou o que estava acontecendo e ela falou que queria voltar para casa e que sua mãe estava muito doente, mas que não tinha dinheiro para ir embora. Ele até ofereceu ajuda, disse que emprestaria o dinheiro, mas a Sophie estranhamente não aceitou. As coisas na casa só pioraram e partiram até para agressão física. A Sophie acabou desabafando com o mesmo homem, o dono do restaurante, que em determinado dia a Sabrina agrediu ela por simplesmente ter derrubado manteiga no chão. Então esse homem disse que ela precisava sair dali, que ele ajudaria com emprego, dinheiro e até mesmo moradia. Só que a Sophie, ela não se decidia, ela não dizia sim nem não e sempre acabava voltando para a casa da família. E depois de um tempo, ela parou de ser vista na rua ou em qualquer lugar, e nem mesmo com as crianças. Até que em 20 de dezembro de 2017, os vizinhos da família começaram a ver uma fumaça preta saindo do muro da casa de Sabrina e do Sam. Mas a fumaça não era apenas preta, ela também tinha um cheiro horrível. As pessoas ficaram preocupadas com aquilo, principalmente porque tinha crianças na casa e poderia estar acontecendo alguma coisa com elas. E então os vizinhos resolveram chamar os bombeiros. E quando eles chegaram na casa da família, encontraram o Sam fazendo um churrasco de frango. Até aí tudo bem. Só que quando eles olharam para o lado da churrasqueira, encontraram uma fogueira enorme com aquela fumaça horrível saindo. Eles perguntaram para o Sam o que ele estava assando ali e ele disse que era um cordeiro. Tá, tudo bem assar um cordeiro, mas aquele cheiro era muito ruim. Os bombeiros acharam aquilo tudo muito estranho, mas não falaram nada, só disseram que iriam apagar o fogo por motivos de segurança e porque a vizinhança estava reclamando da fumaça. Porém, quando eles apagaram o fogo, coisas estranhas começaram a aparecer. Pedaços de roupas, um bracelete, uma armação de óculos e um pedaço de nariz e dedos que pareciam humanos. Quando Sam viu a cara dos bombeiros, pasmem, ele continuou dizendo que aquilo era um cordeiro. E mesmo depois que a polícia chegou, Sam continuou dizendo que aquilo era um cordeiro. Gente, sério. E a polícia, vendo que ele não iria facilitar, levaram ele para a delegacia e a partir dali ele não disse mais nada. Sabrina e os filhos não estavam em casa quando os bombeiros e a polícia chegaram. Então eles ligaram para ela para saber se ela poderia explicar tudo aquilo. Ela disse que não sabia de nada, que quando saiu pela manhã para levar os filhos no parque estava tudo bem. Então a polícia perguntou sobre a Sophie porque tiveram informações que junto com eles moravam ao pé e a Sabrina simplesmente disse que 2 dias antes ela tinha pedido demissão e tinha ido embora, simplesmente assim, ido embora, sem dar mais nenhuma informação. Sabrina começou a se enrolar com aquela explicação, não falava coisas muito com clareza e a polícia começou a achar aquilo muito estranho e é claro que notou que ela estava mentindo. Durante o interrogatório, a polícia disse tudo o que tinha encontrado e que no muro da casa deles tinha um corpo. Sabrina disse que não sabia de nada, que não tinha participado daquilo e jogou toda a culpa no Sam. E então, em determinado momento, Sabrina decidiu falar e começou a descrever uma Sophie que morava na casa dela, que nem eu e nem você conhecíamos até o momento. Ela disse que a Sophie era extremamente preguiçosa, não cuidava das crianças e nem das tarefas que ela devia fazer e ficava o dia todinho mexendo no celular. Pela descrição da Sabrina, a polícia realmente poderia acreditar que a Sophie foi uma decepção, foi a pior babá do mundo. Mas ao decorrer das investigações, as coisas se mostraram extremamente chocantes e diferentes. No primeiro ano, tudo era normal, apesar da Sophie trabalhar mais do que deveria e nunca ter folga. Só que ao decorrer do tempo, a Sabrina começou a acusar a Sophie de roubar joias e de estar conspirando contra ela e contra a família dela. E apesar da Sophie negar tudo, a paranoia da Sabrina só aumentava. Então os dois, tanto a Sabrina como o Sam, começaram a punir a Sophie. Confiscaram os documentos e o celular dela, proibiram ela de sair de casa e pararam de pagar o salário dela. E é aqui que está o motivo dela não ter dinheiro para voltar para casa. Tudo isso para fazer a Sophie
confessar as coisas que a Sabrina estava acusando ela de ter feito. Mas aí vocês me perguntam, tá, foi assim de uma hora para outra a loucura da Sabrina? Foi só contra a Sophie? Não, gente. Lembra que eu falei sobre o ex-namorado da Sabrina? Pois bem, é aqui que ele entra e vamos conhecer ele. Esse ex-namorado da Sabrina se chama Mark. Ele é um empresário e produtor musical muito famoso e rico, conhecido por trabalhar com nada mais e nada menos com várias estrelas da música como Lady Gaga, Jennifer Lopez e muitos outros. Os dois se conheceram em um banco enquanto a Sabrina estava conversando com um gerente e ele estava na fila aguardando o atendimento. Ela chamou a atenção do Mark, ele puxou assunto com a Sabrina e eles trocaram o telefone. E aí, depois de alguns dias, a Sabrina ligou para o Mark e chamou ele para o encontro. E o Mark pensou, nossa, além de bonita, ela é uma mulher de atitude, e ficou encantado. Na cabeça dele seria um encontro romântico, mas ao chegar no restaurante, ele encontrou nada mais e nada menos que 11 caras esperando a mesma mulher. Na verdade, a Sabrina tinha reunido todos aqueles homens para oferecer uma pirâmide de linha telefônica. Sim, gente, era tudo negócios. O Mark disse que depois daquilo, vários homens foram embora com raiva, só que ele achou aquilo tão peculiar, tão interessante, que resolveu ficar, inclusive comprou o que a Sabrina estava oferecendo e depois disso ficou ainda mais interessado por ela. Depois disso, os dois começaram a sair, a namorar e depois de alguns meses foram morar juntos em um apartamento. Mark disse que estava perdidamente apaixonado por ela e que queria cuidar da Sabrina, principalmente depois que ela contou que já tinha sido abusada por 2 tios na infância. O relacionamento deles ia muito bem. Ela era divertida, bonita e cheia de vida, mas depois de algum tempo ele começou a perceber alguns comportamentos estranhos em Sabrina. Ela tinha mudanças de humor repentinos. Uma hora ela estava feliz e do nada começava a gritar com ele. Mark tentava entender Sabrina por conta das coisas que ela passou na infância. Porém, ao longo do tempo, as agressões verbais passaram a ser agressões físicas e do nada Sabrina agredia ele com tapas e chutes por qualquer besteira que ele falasse ou fizesse. Se não bastasse isso, Mark disse que eles tinham 4 babás em tempo integral para um único filho dela. E Sabrina sempre acusava as babás de estarem dormindo com Mark. Chegou até mesmo a instalar câmeras em todo o apartamento para vigiar tudo. Mas nada era provado e mesmo que Mark negasse, ela continuava acusando. E apesar de tudo isso, os dois continuavam juntos e em 2013, Sabrina disse que estava grávida de Mark. E o Mark ficou muito feliz, afinal seria o primeiro filho dele, né? Ele seria pai. Só que aí, depois de alguns meses de gestação, enquanto o Mark estava trabalhando, viajando, né? Porque ele viajava bastante, gerenciando os famosos nas turnês e etc. A Sabrina ligou para ele e disse, ó, tô indo para a França cuidar da minha mãe porque ela está doente e ponto. Beleza, depois de alguns dias, o Mark ligando para Sabrina para saber se ela estava bem, se ela e o bebê estavam bem, e a Sabrina ignorando os telefones dele, né? E do nada, em um belo dia, a Sabrina liga para o Mark de uma hora para outra, depois de ignorar vários telefonemas dele, e diz, olha só, tive um aborto espontâneo. E desligou, e o Mark ficou tipo, hã? E só, ela desligou e ele ficou sem chão, né? Porque era o filho dele, o primeiro filho dele, e ela tinha perdido. E depois de insistir vários dias para saber o que estava acontecendo, se a esposa dele e o filho estava bem, o próprio irmão da Sabrina liga e diz, ó, é mentira da Sabrina, ela teve seu filho e está tudo bem. Só. E apesar de toda essa loucura, eles ficaram juntos por 2 anos. Até que em 2013 eles finalmente se separaram e quando ele saiu de casa, a Sabrina denunciou o Mark dezenas de vezes para a polícia. Ela dizia que ele estava molestando os filhos dela, que ele vigiava ela e que ele chegou a abusar dos gatos dela, sendo que ela nunca teve gatos. Falava isso para a polícia e até mesmo para os clientes do Mark, querendo realmente manchar a reputação dele a todo custo depois que eles se separaram.
E, gente, eu tô falando tudo isso com toda essa convicção, não é porque eu esteja querendo proteger o Mark, é porque realmente foi tudo comprovado. E mesmo depois de tudo isso, o Mark continuou ajudando a Sabrina, principalmente financeiramente, porque eles tinham um filho juntos, né? Sabrina voltou a morar com o Sam, só que depois de algum tempo, o Mark começou a desconfiar se realmente era pai da criança e pediu um exame de DNA. Sabrina não quis fazer e aquilo só aumentou a desconfiança do Mark. Ele pediu várias vezes e, vendo que ela não faria o exame de DNA, decidiu cortar o dinheiro até que ela aceitasse. E tudo isso aconteceu em 2017, quando Sophie já estava na casa. Quando o Mark parou de pagar as contas, a Sabrina surtou e jogou toda essa raiva em cima da Sophie. E foi aí que os abusos começaram. A Sabrina estava tão louca que começou a acusar a Sophie de estar trabalhando com o Mark para espionar a família dela. E foi aí que ela passou a deixar a Sophie com fome, trancada, cortou todo o contato que ela tivesse com pessoas de fora e até mesmo com a família. E tipo, gente, eu fico me colocando no lugar da Sophie, sabe, em um país diferente, com um psicológico totalmente arrebentado, sem R$1, sabe, totalmente perdida. A Sabrina e o Sam passaram a interrogar a Sophie e a gravar os interrogatórios. Além de dizer que a Sophie estava molestando as crianças, ela também dizia que a Sophie seria presa por tudo aquilo e queria garantir que ela passasse pelo menos 40 anos na prisão. Foram 6 semanas passando por aquele inferno, horas e horas de interrogatório de puro abuso psicológico. Depois de tudo isso, as agressões físicas começaram a ser intensificadas. Eles agrediam ela com cabos de energia, socavam ela, chutavam ela e começaram a afundar a cabeça dela em uma banheira cheia de água. Tudo isso para que ela confessasse a loucura que a Sabrina tinha criado na cabeça. Gente, eu falo Sabrina, mas o Sam também participava e concordava com tudo o que estava acontecendo. No dia 18 de setembro de 2017, eles interrogaram a Sophie pela última vez e registraram tudo em vídeo. A pessoa que estava naquele vídeo não era a Sophie que conhecemos no começo do vídeo, a menina sorridente e cheia de vida. Ela estava extremamente magra e era visível o terror que ela estava sentindo. O psicológico dela estava tão destruído que naquele interrogatório eles conseguiram a confissão que tanto queriam. Ela confessou tudo e ainda foi obrigada a escrever uma carta dizendo tudo o que tinha feito, e a própria Sabrina entregou a carta para a polícia como se ela fosse uma heroína, salvadora da pátria. E diante de tudo aquilo, a polícia não sabia nem o que pensar, o que falar. Então eles entraram em contato com o Mark, falaram sobre todas as acusações que a Sabrina estava dizendo, de conspiração e etc. E o Mark não sabia nem o que dizer, o que agir, e simplesmente deu todas as senhas e celulares, computadores, tudo para a polícia para que ela pudesse, investigar, e cooperou extremamente. E ali foi comprovado que o Mark nunca tinha visto a Sophie, nem online e nem pessoalmente, e tudo aquilo não passava de uma loucura da cabeça da Sabrina e do Sam. O corpo na fogueira foi identificado e é óbvio que era da Sophie, e daí em diante a Sabrina jogou a culpa no Sam, e sim, ele disse que foi ele que tirou a vida da Sophie e que a Sabrina era inocente. Sam disse que foi um acidente, que tinha tido um acesso de raiva depois que a Sophie admitiu todas aquelas barbaridades contra a família dele. Ele teria batido nela e ela caiu e bateu a cabeça no chão e morreu. Como as queimaduras no corpo foram muito intensas, não foi possível identificar a causa da morte, mas foi possível ver na autópsia que vários ossos estavam quebrados e que ela já estava sem vida quando foi queimada. Depois foi colhido depoimentos de pessoas que conheciam a Sophie e que notaram a mudança no comportamento dela, como o dono do restaurante, para quem ela disse que tinha sido agredida pela Sabrina, as amigas ao pé dela e os vizinhos da família. O julgamento começou 6 meses depois do crime e durou 3 meses. E durante todas as audiências, nenhum dos dois demonstrou nenhum tipo de remorso ou arrependimento.
Sam, que inicialmente assumiu toda a culpa, depois voltou atrás e começou a culpar a Sabrina, e a Sabrina continuou culpando o Sam e ficou assim, um apontando para o outro. Depois de 30 horas, o júri considerou eles culpados e em julho de 2018, eles foram condenados à prisão perpétua e devem cumprir no mínimo 30 anos e cumprir mais 5 anos por ocultação de cadáver antes de solicitar a liberdade condicional. O juiz disse após declarar a sentença: por mais dura que seja, a sentença não pode refletir o valor da vida de Sophie Leonet. E enquanto olhava para a mãe de Sophie, declarou que a sua família nunca se recuperará ao perder a sua pérola. E esse foi o caso de hoje, gente. Eu fiquei muito triste refletindo, sabe? Como a maldade do ser humano pode ir tão longe. A Sophie, como muitas outras pessoas, né, se dedicam tanto a uma família que elas nem conhecem, a pessoas que elas nem conhecem e acabam sendo torturadas, mortas, maltratadas de uma forma tão cruel. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, deixem aqui os comentários de vocês, porque isso me ajuda muito. Deixem também sugestões de novos casos, que eu vou ter todo o prazer de pesquisar, escrever o roteiro e trazer para cada um de vocês. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!